Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Eu comentei com você ontem, fora do nosso script aqui, sobre a questão aí das polícias, não, polícias não, as guardas municipais que estão sendo armadas. E a reportagem de hoje do UOL já chama a atenção, que eles querem ser chamados de polícia municipal. E aí, quem manda? A polícia militar ou a polícia municipal? Eles querem direitos iguais de aposentadoria e uma série de outras coisas. É a PEC da segurança. Começou o problema. Mas nós pagando a conta, né? Não Mais apagando a... conta para pagar. não, além da a conta que a gente põe a mão no bolso, porque é mais conta, né? Também tem a conta da confusão, que é, né? Como tem a do aplicativo, aí os dois aplicativos que, mesmo contra a lei, estavam oferecendo serviço de garupa em moto. Outro dia até uma menina do supermercado ali perto de casa, eu fui lá e falou, nossa, eu vim de Santo Amaro aqui, você sabe a distância de Santo Amaro aqui. Se eu viesse de ônibus, eu pagaria R$ 7 no total. Eu vim na garupa de uma moto dessas de serviço aí. Sabe quanto eu paguei, Otávio? Eu falei, não, quanto você pagou? Eu paguei R$ 3, menos da metade do preço. Eu falei, sorte sua que não aconteceu nada, porque eu não subo na garupa de uma moto dessa nem a pau, Juvenal. Tá vendo como é que é? Nem eu, Nem eu. nem eu. Detesto motos. Não subiria nem na minha moto se eu tivesse. Olha, Muito menos de carona. quem já é piloto de moto em São Paulo está sujeito a acidente, mesmo dirigindo e pilotando muito bem. Você imagina se os caras que pilotam moto são que nem metade dos caras que pilotam aplicativos, eu não estou aqui dizendo que são 100% não, porque eu tenho pessoas que fazem aplicativos, inclusive para transportar minha neta, e são pessoas de segurança e garantida, motoristas profissionais. Tem pessoas que me transportam. Agora, quando você pega qualquer um no meio da rua, você pega uns carros tudo esculhambado aí, meu amigo. Sabe lá se a documentação está em ordem. O cara para em qualquer lugar, no meio da rua, em frente à garagem, enfim. Imagina se os caras que estão pilotando moto também têm esse padrão aí. Jesus Cristo, socorro. Silmar, é com você. Vamos aos números do mercado. Podemos dar uma atualizada rápida aqui dos nossos mercados em andamento nesse momento. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, não funcionaram as bolsas. Hoje tudo volta ao normal. No mercado internacional e também, é claro, aqui no Brasil. Começar pelo mercado financeiro, o dólar agora há pouco operando com leve queda de 0,4%, R$ 5,65, 5,65 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações voltando a subir, 1,1% nesse momento, o índice Bovespa na B3 em São Paulo. Lá fora, petróleo operando com queda, 0,7%, 63 dólares e 60 centavos o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, mercados divididos entre altas e baixas, com alguma predominância de altas nesta manhã de terça-feira. Na Bolsa de Chicago sobe a soja, agora há pouco 0,5% acima do fechamento de sexta-feira. Ontem não teve pregão na Bolsa de Chicago, portanto a referência é sexta-feira. Então alta de 0,5%, milho subindo 0,6%, e um destaque para o arroz aqui com forte alta de 3,9%. Trigo na contramão, operando com queda de 1,6%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 0,6%. Café arábica também com alta de 0,5%. Café robusta, referência para o nosso conilão aqui, com queda, 0,8% na Bolsa de Londres. Do lado negativo aqui temos o suco de laranja despencando 5,9%. Açúcar também cai, 0,9%. E o boi gordo também no mercado Funa B3 com recuo de 0,7% nesse momento. Esse é o perfil do mercado nesse momento, final de manhã de uma terça-feira, Tavinho. Só para que ninguém diga que a gente não falou da gripe aviária, a gente segue naquela linha editorial combinada ontem. Apenas notícias novas nós vamos trazer, como já trouxemos, que 2 casos em Minas Gerais já foram descartados, ainda bem. Quando tiver notícia nova, a gente fala. De resto, continuam alguns casos sob investigação, tudo ok aí com a granja em Montenegro, frangos mortos, abatidos, granja desinfectada. E aí, os casos suspeitos seguem aí em avaliação, sem nenhuma novidade, por enquanto, em retomada ou mudança de limite nas decisões dos nossos compradores internacionais. Bom, vamos então para o IPCA 15, Silmar,
que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que apresentou alta de 0,36% em maio, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A prévia da inflação ficou abaixo do esperado pelos especialistas, que estimavam alta de 0,44% no mês. O índice desacelerou frente ao mês de abril, com queda de 0,07 ponto percentual. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 5,40%, também abaixo do esperado pelos economistas, que projetavam 5,49%. E no ano, alta de 2,80%. Os grupos que mais colaboraram para a alta no índice foram vestuários, com elevação de 0,92%, seguido de saúde e cuidados pessoais, que registrou 0,91%, puxado pelo reajuste nos preços dos produtos farmacêuticos, e habitação com 0,67%, influenciado pela bandeira tarifária amarela nas contas de luz, que aumentou os preços da energia elétrica no país, no mês. Já os grupos de transportes e artigos de residência apresentaram variação negativa em maio. O setor de transportes ficou em menos 0,29%, influenciado pela queda expressiva nas passagens aéreas, de 11,18%, e artigos de residência em menos 0,07%. Após uma sequência de altas, o grupo de alimentação e bebidas desacelerou no mês de maio, ficando em 0,39%. A alimentação no domicílio contribuiu para o controle do grupo, desacelerando de 1,29% para 0,30%, motivado pelo recuo nos preços do tomate, 7,28%, arroz, 4,31% e das frutas, 1,64%. Em contrapartida, as altas ficaram para a batata inglesa, alta de 21,75%, cebola, 6,14% e café moído, 4,82%. A alimentação fora do domicílio também desacelerou frente a abril, saindo de 0,77% para 0,63%. As demais variações ficaram em 0,50% para despesas pessoais, 0,27% para comunicação e 0,09% para educação. Pô, Silmar, despesa pessoal caiu porque o pessoal anda evitando aí restaurante, né? O preço que tá e o dono do restaurante não consegue repassar o preço. Batata, cebola e mais alguma coisa ali que tiveram alta são sazonalidades na alimentação. Mas, de modo geral, quedas ali em muitos itens da alimentação, o que comprova aquilo que a gente já tinha falado antes, quando estava aquele boom da alta dos alimentos e o governo até baixou as tarifas de importação de alguns produtos. Já estava tudo caindo naquela época e era bola cantada que ia cair mesmo. Você fez questão de frisar isso muitas vezes aqui, inclusive, né? Bom, a matéria autoexplicativa aqui tem a ver com todos os detalhes aqui, não tem muito o que acrescentar em termos de dados, né? O que sim vale ressaltar é que tem uma melhor distribuição aqui entre altas e baixas, aqui ficou um pouco mais dividido os impactos, digamos assim, de cada item cada item que é computado pelo IBGE, né? Inclusive no setor de alimentos e bebidas, uma melhor distribuição entre altas e baixas, embora com alguns pontos aqui que ainda chamam a atenção pelo tamanho da variação, que é o caso da batata, né? Tomate era o vilão até o mês passado, agora virou em direção à batata com alta de 21,7%. Tomate recuou 7,3%, eram dois grandes vilões aqui da inflação nos últimos meses. Ficou abaixo do esperado, é um índice relativamente elevado, mas abaixo do esperado, 0,44%, veio 0,36%, e como eu disse aqui, uma melhor distribuição entre os diversos itens, com impacto menos impactantes aqui, para usar dupla informação, afirmação aqui, menos impactante do que em meses anteriores, né, que tinha alguns itens como transportes, como educação, material de educação, principalmente nos primeiros meses do ano, que tinha um impacto muito grande no índice, né, se destacando do recente. Dessa vez, uma melhor distribuição de todos os itens pesquisados. Então, esse é o resultado, está vindo nada muito impactante, portanto, com um acumulado no ano de 2,8%, que ainda é alto, né? Estamos falando aqui de janeiro a maio, e isso é uma prévia ainda, né? Não é o índice oficial de maio que sai no final do mês.
mas a prévia já aponta essa distribuição melhor. E nos últimos 12 meses, 5,40%, está bem acima ainda do teto da meta fixada pelo Banco Central, que é 4,50%, estamos aí 0,9% acima dessa meta. Então, um índice bastante elevado, ainda mais com esse impacto que dá para chamar até de menos negativo nesse último mês, que veio abaixo da expectativa, Davi. Pois é, e a título de comentário, dentro desses números aí do IPCA 15, a gente tem mais uma alta aí no preço dos remédios, né? E a título de comentário, eu já ouvi muitas vezes de economistas e de gente especializada que o remédio custa muito caro no Brasil e não precisaria custar tanto assim. Que o lucro que farmácias e laboratórios têm, isso eu ouvi de pessoas que são do ramo. Diz que é muito grande. Então, quando você vai na farmácia e o sujeito pede lá seu CPF para te dar 10%, 5% de desconto, não está fazendo mais do que obrigação, porque o lucro dele ainda está grande, segundo essas fontes e pessoas que conversaram comigo. E remédios básicos, como vitaminas, então, não precisariam custar tão caro. São suplementos e outras coisas que são do trivial do dia a dia. A título de comparação, se você pegar nos Estados Unidos, remédios importantes e fundamentais, sim, eles têm um preço alto, mas tem coisa que é preço de venda em supermercado. Esse negócio do remédio no Brasil ainda é um mistério, né, Silmar? O maior mistério é o excesso de farmácias, né? Uma farmácia em cada esquina. Aliás, tem 2 ou 3 em cada esquina. É impressionante esse vício que o brasileiro tem por remédio, né? Eu acho que eu já contei aqui uma vez que eu, em viagem por Berlim, na Alemanha, eu fui com certa frequência nos últimos anos, uma vez precisei de uma farmácia, que eu estava lá era um frio desgraçado aqui, 20 abaixo de zero, coisa parecida, estava com lábios rachados lá, procurando uma farmácia para, sei lá, aquele negócio para passar nos lábios lá. Não encontrava farmácia em lugar nenhum. Tive que pedir várias vezes aqui, aí indicaram o negócio, tive que pedir táxi num outro bairro lá para achar uma farmácia aberta. Ou seja, não tem necessidade de entrar na farmácia. No Brasil tem, porque o brasileiro é viciado em remédio, uma coisa impressionante. E é um grande negócio para quem tem farmácia. Ou seja, a margem de lucro deles não deve ser muito baixa. Ganha dinheiro com qualquer remédio. Você compra aí uma aspirina, custa 10, 15 reais. Né? Impressionante. Um envelopinho de aspirina. Como se abre e fecha a farmácia rapidamente. Às vezes tem pontos de farmácia que não duram 2 anos. Dizem, e eu já ouvi, que isto também é lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado. Você tem aí, vou fazer até a equação é essa. O sujeito tem 10 milhões para lavar, ele compra um estoque de remédio no valor de 10 milhões, abre um ponto de venda, olha a matemática como é que é. O que ele vender, ele repõe. O que ele não vender, ele não repõe. Daqui a 2 anos ele fecha, ele lavou esse dinheiro e aí ele lava mais um pouco e abre outra num outro ponto, num outro lugar. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É investigação e você sabe muito bem disso. Eu sou do tempo que lá em Marília tinha um boteco em cada esquina. Cada esquina tem 4 cantos, então tinha um boteco aqui, outro lá e outro aqui. O sujeito tomava uma pinga aqui e ficava devendo, aí ia tomar naquele outro. Aí ele ia rodando, que nem papagaio em banco, empréstimo. Você tira de um para pagar o outro. Hoje em dia, farmácia é uma em cada esquina. Que é uma loucura isso. Eu não sei que mania é essa do Brasil. Você sabe por que se pede o CPF na farmácia? Supostamente para te dar um descontinho? Não, é para vender para os planos de saúde e para as empresas de seguro. Exatamente. E daqui a algum... O que você está tomando? Daqui a 10 anos, você vai reclamar de um problema que você tinha de pressão alta, por exemplo... Aí o plano de saúde vai falar, nesse quesito aqui, que nem escola de samba, quesito, pressão alta, você vai ser sobretaxado em 50%, porque você já tem pressão alta há mais de 20 anos. Portanto, nós não vamos garantir a sua segurança. A sua ficha está sendo fornecida para todo mundo, Deus e todo mundo. É isso aí, a troco da merreca do desconto que eles dizem que dão para a gente. Quesito, pressão alta, você tem há 20 anos. Não garantimos seguro de saúde sobre quesito, pressão alta. Bom, uma farmácia, o seu CPF, não dou. Não passo CPF para ninguém. Vamos lá. Seguindo, com a inadimplência no campo, que atingiu 7,6% da população rural no final de 24, ano passado, foi uma alta de quase 1 ponto percentual em 12 meses, levantamento é da Serasa Experian.
A pesquisa da Serasa considera as dívidas vencidas há mais de 180 dias até 5 anos. São débitos relacionados ao financiamento da agroindústria de transformação, comércio atacadista do agronegócio, seguradoras, transportes de carga e armazenamento. Mas o cenário é de estabilidade. Segundo a Serasa, isso reflete principalmente o aperto da política de crédito dos credores e a resiliência de grande parte do setor, que mesmo com desafios de custos e de perdas, segue honrando seus compromissos. Os grandes proprietários rurais foram responsáveis pelo maior indicador, 10% de inadimplência. Os médios proprietários com 7,2% e os pequenos com inadimplência de 6,9%. Em relação à região, o Sul registrou o menor índice de inadimplência de 5%. Por outro lado, o Norte Agro, que engloba a região norte do Brasil, com exceção de Rondônia e Tocantins, além de incluir o noroeste do Maranhão, teve o maior percentual de inadimplência, chegando a 11,3%. Aí, rapidamente, para não te atrasar, tem duas coisas para serem analisadas. Também no campo, os que têm mais dinheiro empurram com a barriga, não pagam a conta. Os pobres pagam, mas porque pobre paga a conta na vida, né? Rico empurra com a barriga. Agora, tem um outro dado também, as regiões mais pobres têm uma inadimplência maior. São opostos aí, né, Silmar? Bom, de qualquer forma, Davi, se comparar com inadimplência urbana, ou seja, todos nós aqui, está de bom tamanho até, você está barato. É pequena. Se não me engano, não tenho os dados na mão aqui agora, sobre inadimplência geral aqui da população brasileira, eu sei que o índice em geral é muito maior que isso, esse índice aqui do setor agropecuário. Ele é baixo em relação aos demais. Até porque se não paga a conta, depois não consegue crédito para continuar plantando, né? Então tem essa questão também que relativiza bastante a inadimplência no setor rural. Então eu diria que está de bom tamanho até se comparado com o público urbano. E chama atenção aqui, se imagina, por exemplo, que no Sul, por exemplo, especialmente no Rio Grande do Sul, com 4 safras frustradas por questões climáticas, ou é seca ou é enchente, supostamente a inadimplência seria maior. E não é. Realmente acaba o produtor tendo que pagar a conta, até mesmo com um aperto por falta de produção, até para conseguir se manter na atividade e conseguir crédito para o plantio da próxima safra. E chama atenção no extremo oposto esse índice relativamente elevado no norte do país. Imaginava que fosse mais no nordeste e mais no norte. Chama atenção, não saberia dizer por que acontece essa diferença tão grande assim em relação a essa região. Sei também, mas a região norte tem uma série de problemas econômicos aí de má divisão de renda, né? O sujeito está aqui ou está aqui, mas em matéria de produção no campo chama atenção. Agora, enfim, é o que você falou, a inadimplência urbana ela é monstruosa perto dessa. Essa aí é minhoquinha, tá bom? Não deixa de ser inadimplência, mas é minhoquinha perto do que devem as pessoas da cidade. Silmar, vem frio aí, hein? Vem. A Patrícia, a Patrícia vai falar já com a gente, mas não é do tempo dela, mas é do nosso tempo. Você lembra de um comercial que tinha na televisão, de uma loja que existe até hoje, que naquela época vendia só pano, cobertor e lençol, hoje vende tudo, até televisor, se você for lá, você compra. Que era assim... Tinha uma porta e chegava um bonequinho e batia. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Eu lembro. Lembra dessa? Esse jingle é famoso. Eu lembro. O negócio é esse aí. A porta que tá batendo é na sua, no sul aí, mas vai vir para nossa aqui também. Tá bom? Abraço, Silmar. Até amanhã. Um abraço, boa tarde. Até amanhã. Vamos lá.